Algumas casas ficam tão perto das nossas que praticamente dividem paredes. Mas será que conhecemos de verdade quem vive ao lado? Às vezes, um bom dia casual não conta quase nada sobre o que acontece depois que as luzes se apagam. Neste episódio, vamos falar sobre vizinhos e como a rotina de alguém tão próximo pode esconder muito mais do que imaginamos. Antes de começarmos, quero saber quem está comigo hoje. Comenta de onde você está assistindo e a que horas. Aproveitando que está por aqui, permita-me fazer companhia enquanto você se dedica às suas tarefas diárias, seja no trabalho, arrumando a casa, preparando uma refeição ou simplesmente desfrutando de um momento de descanso, se desligando um pouco de qualquer problema. Se puder, coloque seus fones de ouvido preferidos, prepare uma bebida quente ou aquela que você mais gosta e vamos para o episódio de hoje. Boa noite, Dom. Me chamo Paulo. Me mudei para uma comunidade pequena no interior em meados de 1998. Tinha juntado algum dinheiro e resolvi alugar uma casa simples, mas bem acolhedora, perto de um campo de futebol local. O lugar era tranquilo, daquele tipo em que todo mundo se conhece e costuma deixar as janelas abertas até tarde, sem muita preocupação. Eu, particularmente, curtia essa sensação de proximidade e segurança. Em poucas semanas, já tinha feito amizade com vários vizinhos, trocado contatos e números de telefone fixo. Na época, ter identificador de chamadas era bem moderno. A rotina não tinha grandes surpresas. De manhã, eu saía para trabalhar numa agência de correios da região. À tarde, costumava bater papo com a vizinhança, cuidar das plantas no pequeno jardim em frente de casa e resolver as pendências do dia a dia. Além disso, era comum a gente se ajudar em caso de falta d'água ou em emergências. Todo mundo conhecia o telefone de todo mundo. Minha vizinha do lado, Dona Lourdes, sempre me chamava a atenção por ser muito reservada. Ela devia ter mais ou menos 60 anos e trabalhava como cozinheira num hospital público. Eu a via chegar em casa depois das 5 da tarde, com uma expressão cansada, mas sempre muito educada. A gente quase não conversava, só trocava algumas palavras esporádicas, e às vezes ela comentava de leve a dificuldade de viver sozinha. Nunca se aprofundou muito nesses assuntos. 2 anos se passaram sem nada de estranho acontecer. Em pouco tempo, eu já estava completamente acostumado ao ritmo daquela comunidade. Até que, numa madrugada de quinta-feira, aconteceu algo que virou tudo de cabeça para baixo. Era um pouco depois de 3h50 da manhã quando o telefone tocou. Acordei assustado, porque ninguém costumava me ligar naquele horário, a menos que fosse urgente. Olhei o identificador de chamadas e vi o número da Dona Lourdes. Atendi ainda meio tonto de sono. Alô? Ela chorava muito, parecendo desesperada, e quase não dava para entender o que dizia. Entre soluços, pedia ajuda e falava de um jeito que parecia um sussurro interrompido. Calma, Dona Lourdes, está tudo bem? O que aconteceu? Demorou alguns segundos até ela conseguir falar direito, e foi quando ouvi algo que me deixou paralisado. Não venha, por favor, não entra aqui, eles voltaram. São aquelas crianças. Estão dentro da minha casa. Minha primeira reação foi perguntar se ela queria que eu chamasse a polícia. Pelo jeito que falava, parecia mesmo alguma invasão ou tentativa de assalto. Eu não entendia por que ela mencionava crianças, mas fiquei em alerta na hora. Dona Lourdes, vou ligar agora para a polícia, e tô indo aí para ajudar. No mesmo segundo, ouvi um barulho forte que parecia vir tanto do telefone quanto da parede que dividia as nossas casas. Parecia uma porta sendo batida com muita força. Depois veio um grito abafado, e então a ligação caiu. Fiquei parado com o coração disparado. Corri para a sala, liguei para a polícia e contei o que tinha acabado de acontecer. Eles prometeram enviar uma viatura e disseram que, por coincidência, havia uma equipe em ronda na rua principal, a poucas quadras dali. Por isso chegaram tão rápido.
Enquanto esperava, peguei a lanterna que ficava na cozinha, calcei os chinelos e saí correndo. A rua estava deserta, iluminada apenas por uns postes mais antigos. Em frente à casa da Dona Lourdes, tudo parecia tranquilo até demais. A porta estava trancada, bati várias vezes, chamando por ela, mas não ouvi nada. Nesse instante, o seu Gilberto, que morava 2 casas adiante, apareceu com o rosto cheio de preocupação. Ele também tinha recebido uma ligação da Dona Lourdes, contando a mesma história de crianças na casa dela. Soube que, antes de ela falar comigo, tentou contatar o Gilberto, mas ele só atendeu segundos depois de mim. Você também ouviu isso, Paulo? Tô aqui faz uns minutos tentando falar com ela, mas nada. Antes que a gente arrombasse o cadeado do portão, a polícia chegou. Contei ao policial de plantão o que sabíamos. Como a Dona Lourdes morava sozinha e a porta continuava trancada, eles decidiram forçar a entrada para garantir que nada pior tivesse acontecido. Eles chamaram por ela assim que entraram. Um cheiro esquisito tomou conta do ar, meio doce e desagradável ao mesmo tempo, que me fazia lembrar ambientes de enfermaria. Logo, o primeiro policial gritou para a gente ficar lá fora. Pela expressão dele, dava para ver que não havia mais o que fazer. Depois de alguns minutos, um dos policiais saiu e confirmou o pior. Dona Lourdes estava deitada na cama, sem sinal de vida, segurando o telefone numa das mãos. Não havia marcas de violência no corpo ou sinais de arrombamento. Apesar dos barulhos que ouvimos, parecia que ela havia corrido para o quarto e fechado a porta, talvez tentando se proteger ou rezar. No chão, havia marcas de pisadas apressadas que iam do corredor até a cama, mas não apontavam invasores. Aquilo me despedaçou. Eu não conseguia parar de pensar na voz dela, pedindo ajuda poucos segundos antes, e em como tudo aconteceu tão rápido. Não havia pista de invasores na casa, muito menos de crianças. As semanas seguintes foram cheias de perguntas e suposições. A autópsia aparentemente não deu nenhum resultado conclusivo, e os próprios policiais pareciam sem rumo. Alguns meses depois, apareceram parentes dela para pegar os pertences e tentaram vender a casa, mas ninguém quis comprar. Ficou com fama de maldita, largada às traças. Eu mesmo não aguentei morar ali por muito tempo. Passar pela calçada do lado já me fazia pensar no que rolou. Até hoje aquela frase ainda ecoa na minha cabeça. Eles voltaram. Quem eram essas tais crianças? Será que era um trauma do passado dela? Como ela pôde ficar tão assustada de uma hora para outra, se sempre foi discreta e contida? E mais estranho ainda, como ela conseguiu falar comigo e com o seu Gilberto num momento em que, pelo que tudo indica, já não tinha mais vida no corpo? Não tenho resposta nenhuma e acho que nunca vou ter. Mas o telefone, desde aquela madrugada, deixou de ser um aparelho inofensivo para mim. Antes de irmos para o próximo relato, verifique se você já está inscrito aqui no canal e se já ativou o sino de notificação para receber as próximas histórias. Aprecio sua companhia e seu apoio faz toda a diferença. Bem, vamos continuar. Boa noite, Dom. Me chamo Jéssica. Eu nunca imaginei que ia passar por algo que mexesse tanto com a minha lógica e com as minhas certezas. Sempre fui meio cética em relação a histórias de assombração ou qualquer coisa ligada ao sobrenatural. Confesso que na adolescência me divertia vendo filmes de terror, mas achava tudo pura ficção. Hoje, olhando para trás, sinto um arrepio só de lembrar que algumas coisas podem ser mais possíveis do que eu pensava, ou pelo menos muito mais perturbadoras quando acontecem na nossa frente. Morava com meu marido, Henrique, numa casa simples, num lugar bem isolado. A gente tinha se mudado logo depois do casamento. O terreno era grande, cercado de hortas e alguns lotes vazios, com poucas casas por perto. Parecia o refúgio perfeito para começar a vida a dois, longe do barulho e do estresse que conhecíamos antes. Nos primeiros 6 meses, tudo correu bem. As manhãs eram tranquilas e no fim da tarde o pôr do sol era incrível. Eu adorava ficar observando pela janela da cozinha. No começo,
Minha maior preocupação era resolver como decorar cada cômodo, porque a gente quase não tinha móveis. O Henrique trabalhava numa oficina mecânica da região e às vezes trazia peças e sucata para consertar, sonhando em abrir o próprio negócio. Eu tentava algum trabalho temporário numa escola ali perto, mas ainda não tinha aparecido vaga fixa. Então eu passava a maior parte do dia em casa, cuidando do jardim e colocando as coisas em ordem. Às vezes ficava meio sozinha, já que o Henrique nem sempre chegava cedo. Mesmo assim, eu gostava muito da paz daquele lugar. Foi nessa época que reparei na casa do outro lado da estrada. Se é que posso chamar aquilo de estrada, porque era mais um trecho longo de terra batida, sem asfalto ou iluminação. Na frente da casa, havia uma varanda ampla, com umas cadeiras de vime que viviam vazias. Só depois de algumas semanas notei, numa tarde qualquer, uma senhora sentada ali pela primeira vez. Parecia ter uns 70 anos, usava vestidos floridos e, às vezes, um xale nos ombros, mesmo quando não estava tão frio. Eu a cumprimentei de longe com um aceno, e ela respondeu levantando a mão, sem sorrir muito. Depois disso, comecei a vê-la com mais frequência, mas nosso contato continuava sendo só um aceno rápido ou um gesto de cabeça. Cheguei a comentar com o Henrique: "Você já conversou com aquela senhora que mora na casa da frente?" Ele balançou a cabeça. "Mal vejo ela. De vez em quando tem um homem lá, mas não sei se é marido ou parente." A verdade é que eu sentia curiosidade, mas também um desconforto. Toda vez que eu tentava ser simpática, a senhora me encarava de um jeito sério, com um olhar pesado. Era só uma impressão esquisita, nada que me fizesse pensar em algo fora do normal. Talvez fosse o jeito dela. Um dia eu estava limpando o quintal e vi o homem que morava com a vizinha chegar de carro, trazendo várias sacolas, parecendo compras. Ele entrou rápido, fechou o portão e sumiu dentro de casa. Notei que as janelas eram sempre fechadas, as cortinas escuras. Para quem morava numa região onde a maioria deixava tudo aberto para ventilar, isso chamava a atenção. Foi o primeiro sinal de várias coisas estranhas que, com o tempo, começaram a me incomodar. Henrique e eu seguimos nosso ano sem grandes novidades, mas perto do final de um mês de setembro, tudo começou a mudar. Numa noite, me lembro de ter ido dormir exausta, embora eu só tivesse varrido a cozinha e lavado umas roupas no tanque. Parecia um cansaço exagerado para algo tão simples. Assim que peguei no sono, tive um sonho confuso. Eu via aquela senhora parada na frente do meu portão, segurando alguma coisa junto ao peito. O que me deixava aflita era a forma como ela sussurrava palavras que eu não entendia. Acordei no meio da madrugada, suando, e já estava quase na hora de levantar. Não descansei nada. Contei para o Henrique. Não foi exatamente um pesadelo, mas me deixou aflita. Ele tentou me tranquilizar. Às vezes a gente sonha com quem vê todo dia por perto. Não deve ser nada. Assenti, mas fiquei pensativa. O dia seguiu normal, fui ao mercadinho mais próximo, peguei umas frutas, voltei para casa. À noite, a exaustão me pegou de novo, como se alguma coisa sugasse minhas forças. Deitei mais cedo que o de costume e dormi pesado. Acordei de supetão com o Henrique me chamando. "Jéssica, você tá bem? Acorda!" Quando abri os olhos, vi que estava sentada na cama e ele me olhava assustado. "Você estava falando sozinha." Ficou repetindo o nome da nossa vizinha, parecia agoniada. Isso me deu um calafrio. Eu não lembrava de nada, só sentia um peso enorme nos ombros e um cansaço absurdo. Afundei a cabeça no travesseiro. Expliquei, baixinho, que de novo tinha sonhado com a vizinha no nosso portão, segurando algo contra o peito e rezando numa voz estranha. Tentei não valorizar muito, mas aquela sensação ruim ficou martelando na minha cabeça até o amanhecer. Na terceira noite, o mesmo sonho. Lá estava a senhora em frente ao portão, murmurando aquelas palavras indecifráveis. Mas dessa vez, acordei de um jeito ainda mais esquisito. Eu estava de pé, no meio da sala, olhando para a parede. Henrique me chamava apavorado. "Jéssica, você saiu da cama dormindo?" Voltei a mim tentando entender o que acontecia com o coração disparado. Passei o resto da noite encolhida no sofá, sem conseguir pregar o olho direito.
e a pergunta não saía da minha cabeça. Por que aquela mulher estava aparecendo nos meus sonhos? O que eu tinha a ver com aquilo? No dia seguinte, fiquei em casa pensando em tudo. Eu não tirava a vizinha da cabeça. Decidi que tentaria falar com ela, ver se estava tudo bem. Afinal, ela não aparecia mais na varanda. Talvez estivesse doente ou algo assim. No fim da tarde, esperei na frente de casa, mas não surgiu nenhum sinal naquela residência silenciosa, de janelas sempre fechadas. Henrique chegou de noite, contando que tinha passado na igreja onde ele costumava rezar de vez em quando. Ele disse: "Falei com o padre. Ele comentou que a senhora está passando por um problema sério, mas não quis entrar em detalhes. Disse que uns dias atrás teve gente de longe aqui fazendo umas orações especiais ou algo assim. Fiquei intrigada, mas não quis me aprofundar. Se fosse um problema de saúde, eu só podia desejar melhoras. Mesmo assim, não consegui ignorar o aviso do padre. Parecia ter alguma coisa pesada e misteriosa naquela casa. E só de pensar naquelas cortinas fechadas o tempo todo, meu peito se apertava. Antes de dormir, Henrique perguntou se eu queria rezar com ele. Como ele era mais religioso do que eu, aceitei, só para tentar encontrar algum consolo. Naquela noite, me esforcei para ficar acordada o máximo que desse. Liguei a televisão do quarto, deixei num volume baixinho. Henrique dormiu primeiro. Foi perto de meia-noite que comecei a cochilar, totalmente vencida pelo cansaço. Eu simplesmente não aguentava ficar de olhos abertos. E então veio a sequência de coisas que mudou tudo. Despertei por volta de 00:30, com a sensação de unhas roçando na janela da sala. Não era um som muito alto, mas era constante, arranhando o vidro de um jeito quase ritmado. Trinquei os dentes e apertei o braço de Henrique, sussurrando: "Você tá ouvindo isso?" Ele concordou com a cabeça, visivelmente assustado. "Parece que tem alguém lá fora." O barulho parava por alguns segundos e voltava. Meu coração batia tão forte que eu mal conseguia respirar. Minha vontade era ir até a sala conferir, mas Henrique me segurou. "Não vá, fica aqui e vamos rezar." Ele pegou uma medalhinha que guardava na gaveta, fez uma prece baixinho, enquanto eu tentava manter a calma. No meio desse pavor, deu para ouvir uma risada fraca e áspera atravessando a parede. Parecia de mulher, mas tão distante que eu não sabia se era mesmo a vizinha ou coisa da minha cabeça. Quando o arranhar continuou, senti lágrimas nos olhos. Foi a pior madrugada que passei ali. A gente ficou acordado, esperando algo pior acontecer, sem ideia do que fazer. De manhã resolvemos agir. Fui até o quintal, olhei o vidro da janela, mas não havia marcas fundas nem nada que provasse quem esteve ali. Mesmo assim, o medo não ia embora. Fomos à igreja e o Henrique falou de novo com o padre. Dessa vez, o religioso parecia mais preocupado. Contou que nos últimos dias tinha rolado uma espécie de exorcismo na casa da nossa vizinha, feito por gente de outra região. Ele disse que não podia dar mais detalhes, mas nos aconselhou a ter cuidado. Comentou que, se eu estava me sentindo muito afetada, talvez fosse melhor procurar outro lugar. Aquilo não era fácil de engolir. Exorcismo parecia cena de filme, mas ao mesmo tempo explicava a movimentação estranha na casa e o clima pesado que a gente sentia. O Henrique me olhou com uma mistura de raiva e medo e falou: "Não quero que você passe por mais nada disso. Vamos arrumar nossas coisas e ir embora o quanto antes." Voltei para casa abalada. Cada passo que eu dava pelo corredor me fazia lembrar dos sonhos, das rezas sussurradas, dos barulhos na janela. Eu tentava não me entregar ao pânico, mas minhas mãos tremiam enquanto eu pegava as caixas para empacotar nossas coisas. Pouco antes do anoitecer, enquanto guardava panelas e copos, ouvi uma voz rouca e baixa do lado de fora. Não dava para entender o que dizia, mas parecia um lamento, um choro meio desafinado. Fechei todas as portas e janelas que pude. Henrique ainda estava na oficina e só ia chegar dali a mais ou menos 1 hora. Fiquei tão apavorada naquele momento que achei que ia desabar. Minha respiração ficou curta e eu me enfiei no quarto sentada no canto, tentando rezar alguma coisa que eu lembrava da infância. Quando o Henrique chegou, contei tudo. Ele me ajudou a jogar o restante das malas e caixas no carro, sem se preocupar muito em organizar.
A ideia era buscar os móveis grandes mais tarde, com um caminhão de frete. A gente até pensou em avisar o padre de que estávamos indo embora, mas não deu tempo. Já estava escuro, e o medo nos empurrava a sair dali o mais rápido possível. Não resisti a dar uma última olhada na casa da frente. As janelas continuavam fechadas, mas me pareceu ver um vulto parado na varanda, imóvel. Não sei se foi coisa da minha imaginação, mas fiquei paralisada por uns segundos. Quando percebi, o Henrique já estava no carro me chamando. Jéssica, vamos, não fica aí parada. Entrei no carro e partimos. Confesso que senti um nó na garganta. Deixar aquela casinha simples onde moramos por tantos meses me deu uma tristeza enorme. Mas o medo era maior, como se algo pesado estivesse me vigiando. A cada curva da estrada de terra, eu olhava pelo vidro de trás para ter certeza de que nada nos seguia. Só consegui respirar um pouco melhor quando chegamos na via principal, embora aquela sensação de peso me acompanhe até hoje, sempre que lembro daqueles dias. Nunca descobri o que aconteceu de verdade com a vizinha. Em algumas ocasiões, voltamos lá de manhã para buscar móveis e falar com o proprietário. Sempre íamos embora antes do anoitecer. O homem que administrava a casa ficava nervoso quando perguntávamos da senhora da frente. A única informação que ele deu foi que as pessoas que vieram fazer os rituais saíram logo depois. Não sabemos se ela melhorou ou não, mas, no fundo, desconfio que a situação não acabou bem, principalmente pela atmosfera estranha que continuou pairando por lá, mesmo depois de tanto tempo. Até hoje, às vezes, penso, por que eu fui afetada daquele jeito? Porque justamente os meus sonhos eram invadidos pela imagem dela, segurando aquele objeto no peito e murmurando palavras misteriosas. Não tenho resposta, mas carrego um medo de ainda ouvir, em alguma noite distante, os arranhões nas paredes ou nas janelas. Não fico mais tentando explicações. Prefiro acreditar que foi um caso isolado e que, longe dali, tudo ficaria bem. Mesmo assim, sempre que vejo o reflexo de uma pessoa mais velha num vidro ou escuto algum barulho sutil na madrugada, meu coração dispara. O que vivi naquela casa deixou marcas. É um tipo de pavor que não some totalmente, mesmo com os anos. Vai ser para sempre uma lembrança sombria, escondida em cada pesadelo que ainda me atormenta de vez em quando. Se estiver gostando dos relatos, não se esqueça de já deixar o seu like, ele é muito importante. Bem, vamos continuar. Eu nunca liguei muito para o que acontecia de noite na minha rua. Só quando comecei a escutar uns barulhos estranhos no quintal ao lado, é que tudo virou de cabeça para baixo. Desde criança, moro aqui, num bairro sossegado onde todo mundo se cumprimenta, mas não chega a ser amigo de verdade. A casa ao lado, por outro lado, quase nunca teve movimento, até que, há alguns anos, uma mulher mais velha se mudou para lá. No começo, pensei que ela fosse apenas uma pessoa na dela, mas, com o passar do tempo, deu para perceber que tinha algo bem fora do comum rolando ali. Eu chegava tarde do trabalho, mais ou menos entre 9 ou 10 da noite. Muitas vezes, ao passar em frente ao portão dessa vizinha, sentia um cheiro forte que misturava alguma coisa parecida com incenso e outro odor de matéria orgânica apodrecendo. A situação ficava ainda mais esquisita quando ela recebia visitas. Eu via gente diferente saindo de carros que paravam na frente do portão enferrujado. Eles entravam apressados e ficavam lá dentro por várias horas. Uma noite criei coragem e perguntei ao meu pai se ele também tinha percebido aquele movimento esquisito. "Você não está sonhando, não?" Ele me respondeu, olhando por uma fresta da janela da sala. Eu mesmo já vi gente estranha saindo de lá altas horas. Certa madrugada, quando voltei de um plantão, ouvi uns ruídos abafados vindos do quintal dela. Parecia o choro de algum bicho. Cheguei perto da cerca tentando enxergar melhor. Para meu espanto, vi a vizinha segurando uma gaiola vazia numa das mãos e um saco escuro na outra. Não consegui identificar o que tinha dentro do saco, mas reparei que existiam manchas escuras pelo chão. Fiquei paralisada, até prender a respiração.
Foi então que notei a árvore enorme que ficava no fundo do terreno. Mesmo na escuridão, dava para ver que o tronco era torto e muito mais alto do que as casas ao redor. "Não fique aí parada", disse meu pai assustado ao me encontrar olhando. "Entra logo, é perigoso." Conforme os dias foram passando, os vizinhos começaram a comentar que ouviam vozes vindas daquela árvore, especialmente perto da meia-noite. Eu mesma, quando tentava relaxar no meu quintal, escutei uma espécie de murmúrio que soava como várias pessoas sussurrando ao mesmo tempo. Aquilo me deixava toda arrepiada. Passei a manter as janelas fechadas e as portas trancadas o dia todo. Meus gatos, que costumavam dar umas voltas pela vizinhança, agora ficavam dentro de casa. Eu morria de medo de perdê-los. Uma noite, meu amigo Alex veio me visitar para conversarmos sobre um problema que ele estava enfrentando no trabalho. Era perto das 11 da noite quando ele entrou no meu quintal e me chamou com uma voz tensa. "Você viu aquela luz estranha?" Fomos até o muro que separava nossas casas e olhamos para o terreno dela. As folhas da árvore balançavam de leve, mesmo sem vento. Eu vi um pequeno brilho, quase como uma brasa que acendia e se apagava lá no meio do tronco. Não era forte, mas deixava um clima muito estranho. Com o tempo, a curiosidade virou medo para todo mundo. Muitos animais de estimação desapareceram na vizinhança. Ninguém tinha prova de nada, mas todo mundo suspeitava da vizinha. Um conhecido nosso, o seu Franco, chegou a chamar a polícia em meados de 2020, pouco antes de as coisas mudarem muito para todo mundo. Ele contou que os policiais foram até a porta daquela casa, mas ela não atendeu. Uns dias depois, ela sumiu de vez. Ninguém sabe se ela foi embora ou se simplesmente largou tudo. A casa ficou fechada por alguns meses, até que um novo morador comprou o imóvel. Desde então, nunca mais escutamos aqueles sons ou vimos os clarões vindo da árvore. Mesmo assim, ficou um desconforto enorme no bairro, como se todo mundo sentisse a presença dela em algum canto. Quanto a mim, só espero não precisar acordar de madrugada e ver de novo aquela silhueta sombria, andando com gaiolas, sacos pretos e aquele cheiro que nunca saiu da minha memória. Até hoje, com a árvore supostamente adormecida, e ainda tenho a sensação de que ela me observa. Às vezes, passo em frente ao portão e juro que escuto um murmúrio suave correndo pelas folhas. Não sei se é minha imaginação ou se alguma coisa mais profunda continua naquele quintal. Seja como for, não pretendo baixar a guarda de novo. Eu morava no segundo andar de um prédio antigo. Não era luxuoso, mas eu sempre gostei de lá. Corredores largos, azulejos antigos e um clima bem acolhedor. Quando me mudei, há alguns anos, tudo era tranquilo. Os vizinhos quase não se falavam, mas ainda assim havia um certo senso de comunidade que me deixava confortável. Porém, tudo começou a mudar depois que passei a prestar atenção no comportamento de um morador do primeiro andar, conhecido simplesmente como Seu Glauber. Naquele tempo, eu não sabia qual era o nome verdadeiro dele, nem me importei em descobrir. Era um senhor mais velho, muito na dele, mas que às vezes surgia no corredor para reclamar de qualquer coisa. E ele reclamava de tudo mesmo. Na primeira vez que tivemos contato, eu estava subindo com uma caixa cheia de pertences e, sem querer, bati na porta dele. Ele abriu num estalo, como se estivesse espiando ali por dentro. "Cuidado com essa caixa", disse de cara fechada, sem nem dar boa tarde. Fiquei sem graça e pedi desculpas. Ele fechou a porta na minha cara e achei aquilo bem estranho, mas preferi não dar muita importância. Contei o episódio para minha mãe, que mora comigo, e ela só balançou a cabeça, falando que já tinha ouvido comentários de que ele era mal-humorado. Com o passar das semanas, percebi que ele não usava cortinas nas janelas. Em vez disso, cobria tudo com papelões e pedaços de madeira. Era tão fora do comum que me chamou a atenção. Toda vez que eu passava pela área externa e olhava para o apartamento dele, só via placas improvisadas bloqueando qualquer visão lá de dentro. Além disso, o cheiro em volta da porta dele não era nada bom, especialmente em dias de calor. Parecia que tinha lixo acumulado ali há muito tempo.
Certa vez, minha mãe se ofereceu para ajudá-lo a carregar umas sacolas de compras. Ela tinha esbarrado com ele na portaria e, vendo que ele trazia muita coisa, tentou ser gentil. "Quer uma mãozinha?" perguntou. "Se quiser, posso te acompanhar até seu apartamento." "Não preciso de nada", ele respondeu quase rosnando. "E não vem com essa história de querer espionar minha casa." Ela ficou chocada com a reação. Só estava tentando ser educada. Quando ela me contou, reparei que não éramos os únicos que achavam seu Glauber estranho. Eu tinha 2 amigos de infância, Joel e Rafa, que vinham sempre me visitar nos fins de semana para jogar videogame. Eles também notaram o jeito hostil do vizinho. Certa vez, subindo as escadas, deram um boa tarde, meio despretensioso, e ele fingiu que nem ouviu. Com o tempo, a gente começou a suspeitar que ele pudesse ter algum problema, ou que estivesse passando por um momento complicado. As coisas ficaram ainda piores quando vieram as reclamações de barulho. Ele dizia ouvir passos fortes a qualquer hora e reclamava de objetos caindo, mesmo quando ninguém tinha derrubado nada. Cheguei a comprar tapetes para diminuir o som dos meus passos, mas parecia não adiantar. Em um domingo à tarde, ele surgiu na nossa porta dando socos, dizendo que estávamos usando a fiação dele e que, por isso, a conta de luz estava mais alta. Tentei explicar que cada apartamento tinha seu medidor, mas ele não quis escutar. "Vocês acham que me enganam?" acusou, apontando o dedo para mim. "Com esses celulares aí, vocês estão drenando minha energia." Fechei a porta sem saber se ria ou sentia pena. A situação estava ficando pesada, mas não quis levar aquilo para frente. Só que, com o passar dos meses, o cheiro ruim no corredor perto do apartamento dele ficou ainda mais forte. Apareceram baratas, algo que nunca tinha acontecido com tanta frequência. Minha mãe pediu para o zelador entrar em contato com a administração do prédio para fazer uma dedetização, mas diziam que o próprio vizinho não deixava ninguém entrar para limpar. Mais ou menos no meio de determinado ano, percebi que fazia semanas que eu não via seu Glauber. Nenhuma reclamação, nenhum ruído, nada. No começo, me senti até aliviado, mas achei estranho quando a correspondência dele começou a se acumular na porta. Contas, panfletos, propagandas, tudo se empilhando. Comentei com a minha mãe. Será que ele viajou ou foi para casa de alguém da família? Ela deu de ombros. "Não sei nem se ele tem parentes. Você já viu alguém aparecer aqui para visitá-lo?" Eu nunca tinha visto. Preferi não ficar inventando histórias e só supus que ele estivesse fora. Acontece que logo depois, coisas estranhas começaram a acontecer lá em casa. No começo, eram detalhes sutis. Numa noite, eu estava no meu quarto escuro, mexendo no celular, quando ouvi um barulho seco, como se algo tivesse batido na parede perto da minha cama. Acendi a lanterna, mas não vi nada fora do lugar. Mesmo assim, senti um arrepio esquisito, como se tivesse mais alguém ali comigo. No dia seguinte, contei para minha mãe, que ficou preocupada. Depois do almoço, a gente conversava na sala quando a porta do banheiro, que estava só encostada, se fechou sozinha. Assustado, eu me levantei e brinquei. "Tá corajosa hoje, hein? Abre de novo, vai." Naquele instante, a porta rangeu e abriu de novo, como se alguém tivesse empurrado por dentro. Não tinha vento nenhum, e mesmo se tivesse, o jeito como se moveu foi tão pontual que a gente ficou sem fala. Eu e minha mãe trocamos olhares e ficamos quietos. Aquilo começou a me tirar o sono. Na sexta-feira daquela semana, Joel e Rafa foram me visitar. Contei a eles sobre a atmosfera estranha do apartamento. Enquanto eu falava, minha mãe comentou que mais cedo, quando estava sozinha, ouviu um estrondo na área de serviço. Quando foi ver um armário pesado de ferramentas, que normalmente só se mexia com 2 pessoas, tinha virado no chão. Ela disse ter sentido uma presença forte atrás dela na hora, mas, ao se virar, não achou ninguém. Perto do meio da tarde, 2 vizinhos que moravam ao lado do apartamento do seu Glauber vieram falar comigo, porque minha mãe cuidava das pendências do prédio depois que o síndico se aposentou. Eles reclamaram do cheiro insuportável que vinha de lá e disseram que chamariam a polícia, porque não aguentavam mais o mau odor e o surgimento de insetos. Um deles perguntou:
Você tem alguma informação sobre esse senhor? Ele desapareceu e a gente não sabe o que fazer. Respondi que não tinha nenhuma notícia, mas que concordava em chamar a polícia. Naquele momento, Joel e Rafa já estavam de saída. A gente fez até uma piada meio de mau gosto, dizendo para eles baterem na porta do seu Glauber antes de ir, só para ver se algo acontecia. O Joel chegou a dar umas batidinhas, mas, como era de esperar, nada aconteceu. Pouco tempo depois, vi pela janela que 2 viaturas tinham chegado. Desci para acompanhar. Os policiais conversaram com os vizinhos, chamaram pelo morador, bateram na porta, mas ninguém respondeu. Um deles falou que não podia entrar sem indícios claros de algo grave. Só que o mau cheiro e a quantidade de lixo que dava para ver por uma fresta já apontavam para um problema sério, então chamaram o corpo de bombeiros. Os bombeiros chegaram rápido e deram a volta até o lado do prédio, onde tinha uma janela que dava para um dos quartos do apartamento do seu Glauber. Conseguiram forçar a entrada pela parte de cima, removendo parte dos papelões. Assim que a janela abriu, um cheiro quase insuportável se espalhou, uma mistura de carne estragada com dejetos, que me deu náuseas. O bombeiro que espiou lá dentro fez uma expressão preocupada e chamou os policiais. Logo ficou claro. Seu Glauber estava morto havia meses, em decomposição avançada. O pessoal do serviço médico legal chegou e arrombou a porta principal. De onde eu estava só via o corredor tomado por sacos de lixo, caixas empilhadas e uma escuridão total. Me embrulhou o estômago pensar que ele ficou lá o tempo todo, sem vida, enquanto a gente sentia aquele cheiro que só piorava. Os policiais pediram para todo mundo se afastar enquanto retiravam o corpo. Minha mãe me pediu para subir e fechar as janelas para tentar evitar que o odor invadisse nosso apartamento. Subi correndo, mas ao passar pelo corredor tive a sensação de que alguém vinha atrás de mim. Fiquei tão apavorado que quase tropecei chegando na nossa porta. Entrei, fechei tudo e, já tremendo, esperei um pouco porque não queria descer sozinho. Quando juntei coragem, voltei e encontrei os bombeiros tirando sacos e objetos podres lá de dentro. Um tempo depois, apareceu uma mulher dizendo ser sobrinha do seu Glauber. Conversou rapidamente com a minha mãe, explicando que, anos atrás, ele se afastou da família ao descobrir uma doença grave, mas não deu muitos detalhes. Contou que tentaram contato várias vezes, mas ele não atendia telefone nem abria a porta, e acabaram desistindo. Só apareceu agora porque recebeu uma ligação de um conhecido que percebeu a movimentação policial. Foi um momento difícil para todo mundo. Eu sentia medo, pena e até certa compaixão, pensando em como deve ser horrível alguém morrer tão sozinho. A família cuidou de toda a papelada, autorizou a limpeza do apartamento e depois de alguns dias o lugar estava vazio. O cheiro ainda ficou impregnado no corredor por mais de uma semana, mas com janelas abertas e produtos de limpeza forte, foi melhorando aos poucos. Depois disso, as coisas estranhas no meu apartamento deram uma acalmada, mas não sumiram totalmente. Às vezes, já tarde da noite, eu ouvia rangidos como se alguém andasse pelo corredor. E no começo de um certo mês, justamente quando, segundo a polícia, ele teria morrido, os ruídos pareciam voltar com mais força. Passos que iam e vinham no andar de baixo, mesmo vazio. De vez em quando, eu levantava para espiar pela fresta da escada, mas nunca via nada. Só sentia o coração disparar e uma vontade enorme de correr de volta para o meu quarto. Até hoje não sei se era coisa da minha cabeça, influenciada por aquela situação bizarra. Pode ter sido vento, cano velho, sei lá. Mas tem uma parte de mim que acha que havia mesmo alguma presença ali, que nem depois da morte encontrou paz. Principalmente porque ainda lembro do último sonho que tive com seu Glauber. Só a silhueta dele parada no corredor, como se observasse cada apartamento, querendo dizer algo que não conseguiu em vida. Acordei suando. E toda vez que essa imagem me vem à cabeça, sinto um arrepio que me faz pensar que certas histórias vão além de qualquer explicação lógica. Eu sempre curti morar em prédios,
porque acho mais seguro ter vizinhos por perto e a possibilidade de encontrar gente conhecida pelo corredor ou na portaria. Assim que me mudei para este condomínio, percebi algumas características que chamaram atenção. Era um lugar simples, sem grandes luxos, mas tinha um clima familiar que deixava tudo acolhedor. Logo no primeiro mês, notei que a rua atrás do edifício ficava na altura de um dos andares intermediários. Isso acontecia por conta da inclinação do terreno. Quem olhava da rua principal via um prédio de vários andares, mas a rua lateral subia até mais ou menos metade do edifício. Lá, as janelas, que eram consideradas altas na frente, quase encostavam na rua pelos fundos. Morar nessa parte do prédio, num andar que na frente equivalia ao terceiro piso, mas que nos fundos ficava no nível da calçada, sempre me deu uma sensação curiosa. Eu conseguia acompanhar o movimento da rua pelos fundos e ao mesmo tempo me sentia numa altura maior quando olhava para a fachada. Meu apartamento era pequeno, mas bem aconchegante. Sala, quarto, cozinha e um banheiro, tudo iluminado por janelas espaçosas. Quando eu chegava ou saía do trabalho, seguia normalmente pela Rua dos Fundos. Eu não era o único. Meu vizinho, um senhor de mais ou menos 70 anos, estava sempre por ali, na janela ou na sacada, quase todos os dias. Era comum eu vê-lo apoiado no parapeito, braços cruzados, observando a movimentação. Às vezes ele me chamava para dar um oi, em outras só sorria e fazia um aceno discreto. Com o tempo começamos a conversar mais, e a simpatia virou uma amizade simples, mas muito verdadeira. "Ei, rapaz, como foi o dia?" Ele perguntava de vez em quando, olhando lá de cima. "Meu nome é Marcos. Esse senhor, a quem todo mundo chamava de seu Mariano, tornava meu retorno para casa mais agradável, porque a gentileza dele destoava do cansaço do trabalho. Ele não era daqueles que ficam querendo saber todos os detalhes da nossa vida, mas vez ou outra comentava alguma coisa sobre o tempo, algum programa de televisão que tinha visto, ou as frutas que costumava comprar no mercadinho ali perto. Não demorou para começarmos a trocar favores de vizinho. Teve uma vez em que precisei de sal e ele me deu um pacote novinho, insistindo que eu ficasse com tudo. Em outra, comprei frutas demais na feira e levei algumas para ele provar. Virou um hábito. Se eu estivesse com preguiça de ir ao mercado, pedia algo a ele que parecia gostar de ajudar. E quando eu ia ao mercadinho, aproveitava para trazer o que ele precisasse. Ele era um homem bom, bastante alegre e, apesar da idade, se mostrava disposto a subir e descer as escadas ou caminhar para comprar pão de manhã. Aconteceu que depois de um feriado prolongado, peguei uma infecção de garganta forte. Ela se complicou e me derrubou de vez. Passei uns 5 dias de cama, sem conseguir falar direito ou comer nada sólido. Resolvi ir para a casa dos meus pais, porque lá teria ajuda para me alimentar e alguém para cuidar dos remédios nos horários certos. Consegui uma licença no trabalho e fiquei mais ou menos 7 dias afastado, até ter forças para voltar à rotina. Quando voltei ao meu apartamento, achei que tudo estaria igual. Fiz o caminho de sempre pela Rua dos Fundos, sem esperar nenhuma novidade. Para minha surpresa, lá estava o seu Mariano, sorrindo na sacada, aquele olhar tranquilo que eu conhecia bem. Ele acenou e me chamou para chegar mais perto. "Marcos, fiquei preocupado com você. Soube que passou mal esses dias. Já está melhor?" Aquilo me pegou de surpresa, porque eu praticamente não contei para ninguém do prédio que estava doente. Talvez alguém tenha reparado que eu estava sumido havia quase uma semana. De qualquer forma, achei simpático ele demonstrar essa preocupação. "Já estou bem melhor, seu Mariano. Ainda sinto uma ardência na garganta, mas acho que logo passa." Ele fez aquele ar de quem lembra de uma receita infalível. "Espera aí um pouquinho. Vou jogar algo para você pegar." Ele entrou deixando a porta da sacada aberta. Fiquei parado lá embaixo, imaginando o que ele ia trazer. Logo voltou com um pequeno saquinho na mão, inclinou-se com cuidado e soltou o pacote. Tive que esticar os braços para pegá-lo. "Usa isso para fazer um chá bem forte", ele falou lá de cima. "Minha falecida esposa fazia essa mistura com folhas de hortelã, casca de limão e um pouco de mel. Era tiro e queda para a garganta." Agradeci o presente e olhei o saquinho.
Havia mesmo folhas de hortelã, um limão em 2 metades e um pacotinho de mel. Antes que eu pudesse dizer mais alguma coisa, ele se despediu. Depois me conta se melhorar mesmo. Vou sair rapidinho, mas a gente se fala mais tarde, certo? Ele entrou de novo e fechou a porta. Subi para o meu andar pensando em levar alguma coisa para ele no dia seguinte, em forma de agradecimento. Assim que cheguei em casa, coloquei água para ferver e fiz o chá. O cheiro era ótimo, parecia uma daquelas receitas de família que realmente funcionam. Tomei o chá de manhã e à noite por mais 2 dias. Minha garganta foi melhorando e aquela sensação de infecção praticamente sumiu. Fiquei tão grato que resolvi bater na porta do seu Mariano para agradecer pessoalmente, mas não encontrei ninguém. Talvez ele estivesse fora naquele momento. Pensei em falar com ele depois. Naquela tarde precisei ir ao mercadinho que ficava mais à frente. Comprei umas coisas e na volta decidi que seria aquela hora. Faria uma visita para agradecer. Já estava quase anoitecendo quando, voltando para casa, encontrei o próprio seu Mariano vindo na direção contrária, carregando uma sacola. Notei que ele estava tranquilo, como sempre, embora parecesse meio pensativo. Seu Mariano, eu ia agora mesmo falar com o senhor. Falei animado. Aquele chá fez milagre. Minha garganta quase não dói mais. Ele sorriu satisfeito. Viu só? Disse ele. Eu disse que funcionava. Pois é, e me ajudou muito. Obrigado de coração. Fomos conversando sobre coisas corriqueiras, o horário de começar a fazer o jantar, essas coisas. A calçada se afunilou em um ponto e tivemos que passar um de cada vez. Ele pediu que eu fosse na frente, e assim fiz. Mas em questão de segundos, quando terminei de atravessar e olhei para trás para comentar algo, ele não estava mais lá. Foi muito rápido. Voltei alguns passos para ver se ele tinha parado ou falado com alguém. Nada. Simplesmente sumiu. Pensei que talvez ele tivesse atravessado a rua ou ido cumprimentar outro conhecido. Não sabia direito, mas aquilo me deixou com a impressão de que eu tinha largado um senhor de idade sozinho, sem ter certeza se ele precisava de ajuda. Ainda assim, não consegui encontrá-lo em lugar nenhum. Segui até o prédio. Ao entrar no saguão, reparei que estava acontecendo algo perto do elevador e das escadas. Eram 2 pessoas que reconheci como os filhos do seu Mariano. Eu sabia que eles apareciam às vezes para levar mantimentos e ver como o pai estava. Naquele momento, eles encaixotavam coisas e enchiam um carrinho. Oi, tudo bem? Cumprimentei. Vocês viram o pai de vocês por aí? Acabei de encontrá-lo na rua, mas ele sumiu na calçada. Eles pararam o que faziam e me olharam espantados. O rapaz mais velho se aproximou, falando num tom calmo, como se quisesse me poupar de um susto. Acho que houve um engano. Nosso pai faleceu há mais ou menos 2 semanas, depois de um problema cardíaco. Aquilo foi como levar um soco no estômago. Parecia impossível porque eu tinha falado com ele há poucos minutos, além de ter recebido o chá há uns 2 dias. Mas não pode ser. Eu conversei com ele. Ele me deu remédio para a garganta. A gente se esbarrou na rua e trocou umas palavras. Eles me olhavam com a mesma confusão que eu sentia. A filha mais nova, com lágrimas nos olhos, comentou. A gente também achou que tinha visto ele na sacada, no dia em que viemos buscar os móveis. Fiquei desesperada. Mas aí lembrei que ele não está mais aqui. O olhar do filho, cheio de pesar, confirmava. Eles estavam ali para esvaziar o apartamento, levar móveis e pertences. Antes de eu ir embora, contei que vinha tomando o chá e tinha melhorado bastante. Sem saber direito como reagir, achei que eles precisavam saber. Foi então que o mais velho pegou numa sacola um antigo relógio de bolso. Nosso pai falava de você e das conversas que tinham. Ele guardava este relógio como lembrança de um grande amigo. A gente acha que talvez você deva ficar com ele. Recebi o relógio sem saber o que dizer. Parecia um objeto antigo, mas bem cuidado. A corrente tinha alguns arranhões, de tanto uso, e na parte interna havia um nome que eu não consegui decifrar. Tentei recusar, mas eles insistiram que essa era a vontade do seu Mariano, embora nunca tivessem entendido direito por que o tal amigo deu o relógio para ele. Me despedi com a voz embargada, ainda sem saber se agradecia
ou se tentava processar toda aquela situação fora do comum. Depois, ajudei-os a carregar umas caixas até o carro e esperei até partirem. Entrei no apartamento do seu Mariano, agora sem aquela presença que eu conhecia tão bem, com móveis faltando e colchões fora do lugar. Tudo parecia em suspenso desde a partida dele. Peguei uma caneca antiga que ele tinha me emprestado antes de eu ficar doente e que eu tinha esquecido de devolver. Deixei a caneca na mesa da cozinha, onde costumava ficar, e fiquei ali em silêncio por uns minutos, tentando notar qualquer barulho. Nada. Só o vento vindo da janela aberta e, ao longe, o latido de um cachorro em algum quintal vizinho. Esse silêncio não me encheu de medo, mas me deixou com uma nostalgia que eu nem sabia que podia sentir. Como se, apesar de tudo, eu tivesse certeza de que o seu Mariano continuava comigo de alguma forma. No dia seguinte, levei o relógio para a casa dos meus pais, para que guardassem na cristaleira onde ficam algumas lembranças de família. Contei toda a história e eles ficaram tão surpresos quanto eu. Perguntaram se eu tinha certeza do que vi. E, sinceramente, não havia dúvida. O rosto, a voz, o jeito que ele me entregou o chá, tudo tão real. Não sei se foi um mistério ou algum tipo de cuidado que vai além da morte. Só sei que até hoje, quando passo pela rua atrás do prédio, a primeira coisa que faço é olhar para a sacada, esperando ver aquele aceno de braço magro e um sorriso bondoso. E por mais estranho que pareça, sinto que a qualquer momento vou cruzar de novo com aquele senhor gentil, pronto para me perguntar se está tudo bem ou se preciso de ajuda. Passei o último fim de semana na casa dos meus pais, aproveitando para matar a saudade e pegar umas coisas que tinha deixado por lá. Já fazia alguns dias que minha mãe insistia para eu aparecer e buscar tudo, então resolvi dar as caras de surpresa numa tarde de quinta-feira. Ela ficou toda feliz de me ver. Meu pai, por outro lado, estava trabalhando e só chegaria bem tarde. Almoçamos juntas e passamos horas conversando sobre a vida, como sempre. No fim da tarde me despedi e saí com o carro cheio de caixas e sacolas. O sol já estava se pondo quando, a poucos quarteirões, vi um velho amigo de infância parado perto de um ponto de ônibus lotado. Ele me reconheceu de longe e acenou. Encostei o carro e abri a janela. "Quer uma carona?" Perguntei sorrindo. Ele deu uma olhada ao redor, meio sem jeito, como se quisesse fugir de alguma situação, e entrou rápido no carro. "Obrigado", disse. "Muita gente ali, eu já estava sem paciência de esperar." Antes de arrancar, reparei em um homem magro, aparentando uns 40 e poucos anos, parado um pouco atrás. Ele nos olhava de um jeito que me deixou desconfortável na hora. Parecia que os olhos dele iam e vinham entre mim e meu amigo, quase decorando cada detalhe. Comentei: "E aquele cara lá, será que também não precisava de uma carona?" Meu amigo se virou de repente. "Nem pensa nisso", falou baixo, mas firme. "Você não quer esse sujeito por perto." A forma como ele disse isso me espantou. Parecia que havia algo sério ali. Resolvi não insistir. Liguei o carro e seguimos. Enquanto eu dirigia, meu amigo soltou um suspiro longo e perguntei o que estava acontecendo. "Lembra de quando a gente era criança e conhecia praticamente todo mundo do bairro?" Começou ele. "Pois então, esse homem apareceu aqui há cerca de 2 meses, sem ninguém saber de onde veio. Ele alugou uma casa bem velha que vivia fechada há tempos. Na primeira semana, o pessoal achou que fosse só mais um inquilino. Mas aí começaram a rolar umas coisas estranhas. Meu amigo estava mesmo perturbado. Contou que, de pouco em pouco, os vizinhos notaram mudanças na casa. Mesmo sem grandes reformas, o lugar parecia ganhar vida. Lá dentro, de acordo com alguém que foi entregar uns materiais de construção, tinha vela acesa em todo canto, até de dia. No quintal, o pessoal viu gaiolas grandes cobertas com panos escuros. Ninguém entendia bem por que tantas gaiolas, mas o novo morador dizia gostar de pássaros exóticos. Com o passar dos dias, surgiu o boato de que animais do bairro estavam sumindo. 2 gatos desapareceram,
e um cachorro apareceu com ferimentos estranhos, como se tivesse sido atacado ou cortado. Isso acabou gerando medo e desconfiança. Alguns vizinhos até pararam de andar na rua depois do anoitecer. Foi nessa época que uma moradora jurou ter visto o tal homem jogando um líquido esquisito num ralo da calçada de madrugada. Ela descreveu o cheiro como algo podre e ácido, forte a ponto de fazê-la recuar na hora. O povo diz que ele faz uns rituais, que é bruxo ou algo assim. Meu amigo comentou, olhando pela janela, como se temesse que o homem pudesse aparecer do nada. Quando o pessoal começou a desconfiar, alguns tentaram chamar a polícia e pressionar o proprietário da casa. Mas, sem provas concretas, nada foi para frente. Mesmo assim, os donos do imóvel deram um jeito de tirar ele de lá. Só que ele não foi embora de verdade. Continua andando pelo bairro, como se nada tivesse acontecido, e ninguém quer se meter com ele. Então foi por isso que você não quis que eu oferecesse carona a ele? Perguntei, ainda achando aquilo tudo surreal. Exatamente. Só de estar no mesmo ponto que ele, eu já me sentia mal. Esse cara tem um jeito de encarar que faz a gente pensar duas vezes. Ele disse que, certa vez, quase entrou na casa desse homem. Estava voltando da feira livre carregando sacolas, e o sujeito o convidou para conhecer umas coisas antigas que estaria vendendo baratinho. Panelas, cadeiras, tranqueiras em geral. Por impulso, meu amigo chegou a dar uns passos em direção ao portão, mas ouviu um barulho vindo de dentro. Um som agudo, lembrando um animal sofrendo. Aquilo fez seu estômago embrulhar. Ele deu meia volta, se desculpou e foi embora. Imagina se eu tivesse mesmo entrado, disse meu amigo, com a voz tomada pela preocupação. Nunca vou saber o que poderia ter acontecido. Enquanto escutava, fiquei dividida entre curiosidade e repulsa. Lembrei de tudo que minha mãe falava sobre ter cuidado com gente estranha no bairro, principalmente quando aparece do nada. Minhas mãos tremiam de leve e eu apertei firme o volante. Deixei meu amigo em uma praça que não ficava tão longe da casa dele e me despedi, dizendo que nos veríamos em breve para conversar melhor. Continuei dirigindo, mas não conseguia parar de pensar nos olhos daquele homem, grudados na gente lá no ponto de ônibus. Parecia que atravessavam meu pensamento. Acabei ficando com uma sensação ruim, quase um alerta de que alguma coisa não ia bem. Cheguei em casa já tarde da noite, tentando afastar a negatividade da cabeça. Mesmo assim, durante todo o caminho, tive a impressão de que alguém me seguia à distância. É estranho dizer, mas de vez em quando eu olhava o retrovisor procurando qualquer sinal daquele rosto magro e pálido. Não vi nada, mas a sensação durou um bom tempo. Nas semanas seguintes, trocando ideia com meu pai, descobri que ele também tinha ouvido várias histórias sobre esse homem. Segundo meu pai, muita gente acha que ele mexe com forças que ninguém deveria provocar e se sente impotente porque não há provas para incriminá-lo. Ele me alertou para não passar perto daquele quarteirão quando visitasse a casa deles e contou que alguns moradores tinham até tentado organizar uma vigília no bairro, mas ninguém teve coragem de bater de frente diretamente com o sujeito. Até hoje, sempre que vou visitar meus pais, evito passar perto daquele ponto de ônibus. Não sei se acredito em tudo que dizem, mas também não quero arriscar. Tem coisas neste mundo que talvez seja melhor nem chegar perto de entender. Prefiro manter distância e seguir minha vida sem tentar explicar o que não faz sentido. Meu nome é Danilo. Passei boa parte da minha vida trabalhando em canteiros de obra, mas nada foi tão intenso quanto a reforma de um centro cultural antigo. Um prédio que ia ser reaberto depois de décadas largado às traças. Fui contratado para ajudar a coordenar a equipe de pedreiros e serventes e logo fiquei amigo do engenheiro-chefe, o Ferrer. Ele tinha um pouco mais de 40 anos, era bem sério e já tinha servido às Forças Armadas na juventude. Mesmo depois de trocar a carreira militar pela engenharia civil, mantinha aquele jeito disciplinado e rígido. Ferrer e eu nos demos bem depressa, talvez porque ele me via como alguém confiável
para repassar as instruções ao pessoal sem fofoca ou mal-entendido. No primeiro mês, tudo correu como planejado. Tiramos entulho, reforçamos as colunas internas e começamos a preparar o piso novo. A equipe era grande, mas por conta da postura dura dele, a maioria preferia manter distância. Eu, ao contrário, conversava com ele quase todo dia, fosse para tirar dúvidas ou contar alguma história engraçada sobre os colegas. Foi nesse período que Ferrer sugeriu que ficássemos no mesmo alojamento perto do canteiro de obra. Eu estava pensando em alugar um quarto na região, mas ele disse que o condomínio onde morava era mais tranquilo. Confesso que não pensei duas vezes. Ele foi direto. Você não precisa falar comigo fora do expediente, mas seria bom ter um rosto conhecido no mesmo prédio. É seguro e não me incomodo de dividir o espaço se isso te ajudar. O convite me surpreendeu, mas achei ótimo. Eu gostava do jeito honesto e justo do Ferrer, apesar do ar fechado. E dividindo o aluguel, ficava mais barato. Acabei topando e fomos morar juntos durante as semanas mais críticas da reforma. Só que logo no início dessa convivência, coisas estranhas começaram a acontecer. Na segunda semana de alojamento, aconteceu o primeiro acidente. Jonas, um dos serventes, levou um choque ao manusear uma ferramenta elétrica com o fio descascado. Infelizmente não sobreviveu. A notícia espalhou um clima pesado entre todos. Ferrer tentou se manter firme, mas deu para notar que ficou mexido. 3 dias depois, mais uma tragédia. Giovanni, um pedreiro experiente, despencou de um andaime quando as tábuas cederam. Ele se salvou por milagre, mas perdeu o movimento das pernas. Nesse ponto, muita gente começou a se perguntar o que estava acontecendo. Era acidente demais em pouco tempo. Ferrer tentava mudar de assunto, falava que o pessoal precisava ter mais cuidado e usar proteção, mas dava para ver que ele também estava assustado. E não parou aí. Na terceira semana, um caminhão que trazia material para a obra capotou numa curva da estrada, matando na hora os 2 motoristas. Todo mundo entrou em pânico. Eu já tinha trabalhado em várias obras e sabia que acidentes acontecem, mas aquilo estava fora do comum. O pessoal começou a comentar sobre coisas além de falha humana ou azar. Falavam de superstição. Um dia resolvi conversar com Cícero, um pedreiro mais velho cheio de histórias e causos. Ele vivia falando de lendas que eu sempre achei exageradas, mas diante da situação precisei perguntar: Seu Cícero, o senhor acha que tem algo estranho acontecendo nessa obra? Esses acidentes, pessoal anda falando de alguma cobrança, mas não sei muito bem. Ele me encarou meio desconfiado, vendo se eu estava debochando. Cobrança de quê, meu filho? Dizem que para levantar uma construção grande ou reformar um prédio antigo, às vezes é preciso fazer um agrado para não dar azar. E se não fizer, pode ter tragédias. Cícero suspirou e olhou para o chão. Escutei muito disso na minha terra. Dizem que tem um patrão que mora debaixo do chão. Muita gente acha que é conversa fiada, mas eu já vi gente levando isso a sério. Falam que se não fizer o acordo, a obra não vai para frente. E quando vai, é do jeito mais pesado possível. Eu fiquei arrepiado. Em outros lugares, já tinha ouvido comentários parecidos, mas sempre encarei como folclore. Só que era impossível ignorar tantos acidentes seguidos. Agradeci ao seu Cícero e voltei para o alojamento com a cabeça cheia. Naquele dia, Ferrer me chamou na sala antes de eu ir embora. Já ouvi o que andam dizendo por aí, disse ele com o rosto fechado. Esse papo de sacrifício, tributo. Você acredita nisso, Danilo? Não sei, respondi. A turma está com medo, é só isso. Ele balançou a cabeça contrariado. Esse tipo de crendice não ajuda em nada. Estamos no século 21. Foi descuido no primeiro acidente e problema de estrutura no segundo. O caso do caminhão foi falta de sinalização na estrada. Não tem demônio nenhum, só erro e azar. Não quis prolongar a conversa. Me despedi e fui para o apartamento. Naquela noite vi que Ferrer não estava bem. Ele saiu dizendo que ia comprar cigarros e alguma bebida, precisava arejar a cabeça. Falou que voltava rápido. Só que demorou cerca de 2 horas. Quando ele finalmente chegou, estava pálido, suando, com as mãos trêmulas. Eu levantei do sofá na mesma hora.
Aconteceu alguma coisa? Teve outro acidente? Ele respirou fundo, sentou na beirada da cama e pareceu pensar muito antes de falar. Não sei nem como te contar sem parecer louco. Fui até a conveniência perto do condomínio, mas estava fechada. Então andei pelos quarteirões atrás de algum lugar aberto, mas tudo estava fechado por causa de certa proibição de venda de bebida e cigarro à noite. Acabei voltando a pé. Quando passei pelo portão que divide a área residencial da rua principal, ouvi alguém me chamar. Fiquei quieto, esperando ele continuar. Ferrer olhou para o chão. Uma voz disse, boa noite, vizinho. Mas não tinha ninguém na minha frente ou atrás de mim. Parei. A voz vinha de cima, um homem sentado em cima do muro me oferecendo um cigarro. Ele vestia calça escura, chapéu de palha, parecia um cara simples, mas tinha um jeito esquisito. Peguei o celular para iluminar e ele insistiu. Aceita ou não aceita? Fiquei sem reação, mas acabei pedindo que ele jogasse o maço. Ele largou o maço e eu peguei. Ferrer esfregou o rosto antes de continuar. Aí ele falou, tenho observado seus passos, engenheiro. Você tem bastante dinheiro, não é? Para que serve tanto se você está ignorando a dívida que devia ter pago? Perguntei do que ele estava falando e antes de eu terminar, o homem respondeu. Você sabe, não fez o acordo, já era para ter feito. Eu fui devolver o maço, mas notei os pés dele. Eram patas. Pareciam pés enormes, deformados, tipo os de um bicho. Ferrer tremia. Cheguei perto e botei a mão no ombro dele. Calma, Ferrer, vai ver foi coisa da sua cabeça. Você está muito estressado. Ele ergueu os olhos ainda assustado. Juro que vi. Larguei o maço ali mesmo e saí correndo. Não faço ideia do que ou de quem era aquilo. Só sei que preciso tomar uma decisão porque estou ficando paranoico. Eu não sabia o que dizer. Ferrer sempre foi um cara prático e pé no chão. Vê-lo assim só reforçava a sensação de que tinha algo muito estranho rolando. Ainda tentei acalmá-lo, dizendo que podia ser uma alucinação provocada pelo cansaço e pela pressão com as mortes. Na semana seguinte, a situação só piorou. Mais 2 operários passaram mal de repente. Um deles teve uma infecção grave e acabou internado. O outro sumiu. Não apareceu mais. A tensão chegou a um ponto que alguns ameaçaram largar a obra. Na 5ª semana, já estávamos atrasados, mais perto de concluir a reforma. Eu sentia um mal-estar toda vez que entrava no centro cultural, como se o lugar carregasse um peso invisível. Ferrer desenvolveu uma tosse constante. Tossia sem parar de dia e de noite. Vez ou outra, voltava do banheiro cuspindo sangue. Eu insisti para ele ir ao médico, mas ele dizia, vou depois que entregarmos a obra. Terminamos o serviço cerca de 2 meses depois do começo. Todo mundo foi embora aliviado, querendo distância dali. No dia da entrega oficial, Ferrer quase não falava. Pegou o carro e se despediu, dizendo que ia para a cidade onde nasceu se tratar. Foi a última vez que o vi. Uns 6 meses depois recebi um telefonema do Pedro, um conhecido que indicou Ferrer para aquela obra. A voz dele estava carregada. Danilo, soube do Ferrer? Não, por quê? Ele faleceu. Descobriram um problema grave nos pulmões, algo que os médicos associaram a anos de tabagismo, mas ele não fumava. A família está arrasada. Fiquei calado lembrando do que Ferrer contou naquela noite em que voltou tremendo para o apartamento. O maço de cigarros oferecido pelo vizinho de patas estranhas. Não sei explicar a lógica disso, mas desde o início, todos aqueles acidentes pareciam ligados por um fio invisível. E no fim, Ferrer também foi atingido por algo que muitos chamariam só de superstição. Nunca mais falei sobre esse assunto com ninguém, mas fiquei com a certeza de que existem forças desconhecidas nos cantos mais obscuros de onde a gente reforma ou constrói. E que, quando não reconhecemos o que elas exigem, ou o tributo, como alguns dizem, elas dão um jeito de cobrar, sem piedade. Até hoje eu evito pegar trabalhos noturnos em obras muito grandes. Também não gosto de ficar sozinho em galpões vazios. A imagem do Ferrer contando sobre aquele homem no muro não sai da minha cabeça. Fico imaginando quantas histórias parecidas não devem existir por aí, guardadas no silêncio do medo ou do receio de parecer louco. Dizem que a gente junta dinheiro, faz patrimônio, achando que tudo está sob controle.
Mas, no fim, os valores mais altos podem ser aqueles que nem sabemos que estamos devendo. Por falta de crença ou por excesso de confiança, alguns não se preparam para uma cobrança que não vem de bancos ou escritórios e que, quando chega, não dá chance de negociar. Bem, amigos, esses foram os relatos de hoje. Espero de coração que tenham gostado. Lanço vídeos novos por aqui todos os dias e ficarei muito feliz em te ver nos próximos. Agora na tela, estou deixando outros 2 bons vídeos que certamente irão gostar. Um abraço do Dom e eu te vejo por lá.